Olá, meus amados em Cristo. Hoje inicio o vídeo com uma pergunta muito importante. O que tem sido a sua prioridade? Hoje nós vamos ver aqui na palavra do Senhor o que nós devemos colocar como prioridade na nossa vida e que vai fazer com que nós alcancemos o nosso propósito de vida e também, que nós venhamos a ter uma vida abençoada aqui na terra. Então, vamos hoje meditar no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir um pouco sobre essa parte da palavra. Você vê aqui que o Senhor Jesus, ele estava caminhando, E aí, por isso que fala que aproximando-se alguém, ali, falou com ele, fez uma pergunta para ele, E ele queria saber o que ele faria de bom, o que ele teria que fazer de bom para alcançar a vida eterna. Quer dizer o quê? A salvação. Então, o Senhor, ele começou a lhe falar para aquele jovem: olha, não pode matar, não pode adulterar, não pode não furtar ali, não pode furtar, não mentir, que é falso testemunho, é mentir. Tem que honrar pai e mãe e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer o quê? Tratar o próximo bem, Acolher o próximo como você gostaria de ser acolhido. Então, aqui, o Senhor, ele falou, algumas ordens que já estavam lá, no Velho Testamento. Então, você vê que Jesus, ele não veio para mudar, o Velho Testamento, ele veio para aperfeiçoar. E aí, mudar, que eu digo assim, ele não veio para cancelar, Porque tem gente que fala que depois da vinda de Jesus, muitas coisas não precisa, Sim, a gente não precisa mais sacrificar, Para a glória de Deus, não precisa sacrifício, Sacrifício que humano, sacrifício ali de animais, não precisa, porque Jesus já fez esse sacrifício, Mas ele veio para cumprir também com a palavra de Deus. E não adulterar, não matar, é uma ordem do Senhor, É uma regra. Você quer alcançar a salvação, saia do adultério. Quer alcançar a salvação, saia da mentira. Quer alcançar a salvação, trata o outro bem, Não engane, não roube. Quer alcançar a salvação, sua vida? E salvação, irmão, quando eu digo salvação, as pessoas, elas se prendem muito no porvir, A salvação só depois da morte. Sim, essa é a primeira que nós que nós temos que focar, que é na nossa salvação após a morte. Porque para onde que vai a sua alma? Vai para um lugar de ranger de dentes? Porque é o que a palavra do Senhor diz, Só que salvação também é aqui na terra. O que é ter uma salvação aqui na terra? Você ter uma família abençoada, sabe? Você ter um casamento que você, assim, a palavra de Deus diz lá em Salmos, que a nossa boca se enche de riso. Quando o Senhor, ele abençoa, a nossa vida. Às vezes você tá aí amargurado, tá passando por muitas dores porque tá em relacionamento que não era para estar.
Não que um casamento não tenha seus momentos difíceis. Sim, o casamento tem seus momentos difíceis porque são duas pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes. Então, tem hora que a pessoa não tá de bom humor, né? Então você olha pra você mesmo. Tem dia que você acorda todo dia você acorda sorridente? Não. Tem dia que você acorda com uma dor, acorda mal-humorado, né? E claro que a gente não precisa deixar com que isso se perdure por muito tempo. Nós mesmos podemos decidir ser felizes nesse dia, ser alegres, né? Nós podemos decidir, por mais que ao nosso redor esteja tudo contrário, eu posso escolher se eu quero viver um dia alegre ou se eu quero viver um dia prostrado em cima de uma cama, né? Então a decisão é nossa também, né? E aí, voltando aqui, salvação é você também, ter uma saúde abençoada, né? É uma vida financeira próspera, você ter, sabe, uma vida boa aqui nessa terra, né? Isso também é salvação. Você vai ter a salvação da sua alma e ainda uma vida abundante e próspera, que é o que o Senhor tem para nós, né? Por mais que exige esforço. Não vou dizer para você que não tem esforço, você tem que se esforçar sim, para cuidar, né? Para se cuidar, para se amar, para amar o próximo, você tem que, né, ter esse esforço. E olha aqui, né? Honrar pai e mãe. Às vezes a pessoa quer ser abençoada, sabe? Quer encontrar salvação, mas tá lá, se levantando contra pai e mãe, sendo rebelde. E aqui nós vemos que o Senhor começou a tratar com um jovem, né? Ele era um jovem rico. Então o Senhor Jesus estava falando com um jovem primeiro. E olha aqui a prioridade desse jovem. Você observou na palavra? Qual foi a prioridade desse jovem? Porque assim, até nessa regra, estava tudo ok, né? Estava tudo ótimo. Ele falou, isso aí eu já sei, já estou praticando, né? Não é que ele era um jovem rebelde, não. Ele fazia certo. Só que Jesus, ele sonda mente e coração. Ele sabe quando você está em busca dele, por aquilo que ele é ou por aquilo que ele pode te conceder, né? E aquele jovem, ele tinha interesse na salvação. Só que o dinheiro, o desejo dele também, né? O interesse dele também estava nos seus bens. E olha aqui, qual foi a prioridade? Ele deu prioridade para os seus bens. Ele deu prioridade para os seus bens. Por que ele deu prioridade para os seus bens? Como é que a gente identifica isso? Porque aquele jovem, ouvindo essas palavras que Jesus falou, que ele teria que, né, vender tudo, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então tinha uma regra. Você quer me seguir? Larga esse Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Não é que o homem, ele não pode ter dinheiro. O Senhor, ele não está falando que o homem não pode ter dinheiro, que o homem não pode prosperar, que o homem não pode ser rico. O Senhor não está falando isso. Só que Jesus sabia aonde estava o coração daquele jovem. Porque, como eu falei, Jesus sonda mente e coração, né? Então, ele já sabia. Tanto que tem uma palavra, eu não lembro exatamente onde está, mas você pesquisa no Google, que eu sempre faço isso, né? Pesquisa no Google. Deus vai me dando as palavras e eu vou só pesquisando no Google para saber onde está. Que fala, né? Que aonde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. Essa palavra é sobre a solicitude da vida que ele fala, né? O que é a solicitude da vida? É a pessoa estar preocupada com o que ela há de comer ou de vestir. Então ele começa a falar, né, nessa palavra, tem 3 passagens, né, em 3 livros que tem sobre ela, se eu não me engano, que fala, né, sobre a solicitude da vida. E aí começa a falar que nós somos assim, para Deus, né? Somos mais acolhidos do que os animais, porque ele fala assim, olha, se os lírios dos campos se vestem melhor do que Salomão, que Salomão era um homem rico,
né? Se não falta comida ali para os pássaros, por que para nós, que somos os filhos de Deus, vai faltar? E ele fala, ó, não andeis ansioso com o que andeis de vestir, com o que andeis de comer, né? Não andeis ansioso, não fique ansioso. E aí lá ele fala que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Então esse homem, esse jovem, estava entesourando ao seu coração. Para ele a prioridade, o Deus dele era o dinheiro. Porque ele não quis vender, né, aquilo que ele tinha para poder seguir Jesus. Irmão, só que a palavra de Deus, nessa mesma palavra que eu falei sobre a solicitude, fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então quer dizer o quê? Quando eu busco Jesus e eu pratico a justiça, que nem foi, né, esses mandamentos que Jesus falou aqui, e outros mais, né? Quando eu pratico a justiça e busco Jesus, pode ter certeza que as demais coisas, elas são acrescentadas à sua vida, né? Então saiba a quem você está dando prioridade. Saiba ao que você está dando prioridade, né? E louvado seja Deus por essa palavra. Eu louvo ao Senhor por essa palavra. Então aqui, ó, quantos jovens, enquanto eu orava, Deus falava sobre os jovens. Quantos jovens estão em busca do mundo, estão em busca de riqueza do mundo, estão em busca, não, eu preciso trabalhar, que eu quero conquistar meu carro, quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, e fala, Jesus, depois eu sigo. Quando eu tiver mais velho, eu sigo Jesus. Eu vou aproveitar a minha vida, depois eu vou seguir Jesus, né? E aí a gente vê alguns exemplos de pessoas que antes estavam servindo a Deus e largou a Deus pela riqueza do mundo, né? Tem exemplos aí na nossa atualidade, né? Que é a Marília Mendonça, que era o Dinho do Mamonas Assassinas, né? Então, eram pessoas que serviam a Deus e optaram pela riqueza do mundo. E o que tiveram? Uma morte, né? Trágica. Ambos tiveram uma morte trágica, né? E anteciparam a sua ida para a glória, né? Anteciparam a sua morte no sentido que morreram cedo. Por que eu digo que anteciparam? Porque Deus fala na sua palavra que ele tem vida longa. Lá no Salmo 91 mesmo já fala, no finalzinho do Salmo 91. Fala sobre vida longa ali, né? Sobre salvação. Agora, se eles foram salvos, aí só cabe ao Senhor dizer, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu estou dando exemplos, né? De como muitas das vezes colocamos as riquezas do mundo como prioridade, né? E olha aqui outro caso nesta mesma palavra. Eu vou ler agora e aí você vai ver, né? Você vai ver pessoas que tomaram um rumo totalmente diferente que esse jovem. Então, muitas das vezes, sabe, Deus permite nós sermos experimentados na palavra, tá? Deus nos testa na palavra, não é no pecado, né? Porque tem uma palavra, deixa eu ver onde tá, acho que tá lá em Pedro, não lembro se tá em Pedro, que fala, né, que Deus, ele não prova, né, o homem no pecado. Ali ele cita até a questão da prostituição, né? Então, ali, prostituição não, adultério, né? Se deitar com outra pessoa. Então, porque tem gente que fala, nossa, Deus está me provando, né? Deus não prova ninguém com pecado. Ele vai te provar na palavra de Deus, para ver se você está praticando, né? Se você está ouvindo e está praticando, que nem ontem eu falei sobre silêncio sábio, né? Por que eu falei que eu estava fazendo silêncio sábio? Porque em uma das pregações que eu fiz aqui no YouTube, né, da minha boca saiu isso. Quando eu estava pregando, Deus colocou na minha boca sobre eu falar de silêncio sábio. E aí eu passei uma experiência, né, sobre ouvir, né, eu também ouvi o que uma pessoa estava falando, e aí eu peguei e falei, esse momento é o do silêncio sábio, eu tenho que praticar silêncio sábio. Então aí foi aí que eu comecei a praticar, porque a palavra Deus tinha lançado,
né? Irmão, olha, eu vou falar uma coisa aqui que me veio, que é muito importante, sobre julgamento. Tem nada a ver aqui com a palavra, mas Deus colocou agora no meu coração sobre julgamento, né? Às vezes você olha para a pessoa, vamos dizer que é um pastor da sua igreja, um líder, né? Ou uma irmãzinha mesmo da igreja, que pregou uma palavra para você. E aí aquela pessoa, ela pregou, só que ela não praticou a palavra, né? Ela tava ali, você olha assim para a vida dela, você fala, nossa, mas como é que a pessoa prega uma coisa e não tá praticando, né? E aí, o Senhor, ele fala na sua palavra, né? Foi quando os fariseus tava julgando, né? Ali. Aí o Senhor pegou e falou, olha, eles falam o que é certo. O que eles ensinam é certo, mas não olhe para as suas obras, para que vocês não venham fazer como eles. Mas pratica aquilo que vocês têm conhecimento da verdade, né? Então, tipo assim, aquela pessoa, ela ainda está sendo tratada por Deus, né? Ela ainda está sendo tratada. Então, que nem tem coisas que eu trago aqui que eu tô pregando, né? Deus vai me dando para falar. Só que tem coisas que eu ainda não tô praticando. E aí eu vou praticar depois que eu preguei, porque eu vi o que eu preciso melhorar, né? Então, não julgue aquela pessoa, né, que muitas das vezes trouxe uma palavra para você. Veja se essa palavra está dentro da Bíblia, veja se essa direção é bíblica, né? E você pratique o que é certo, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, irmão, e ela não cai por terra, né? Então, não julgue ali o profeta, né? Aquele que vem trazendo a palavra do Senhor, mesmo que seja correção para sua vida. Não fique olhando, nossa, mas fulano tá falando, mas não faz, né? Isso eu já vi muito, já fui julgada por isso, né? Pessoa pegar e falar para mim, nossa, você fala isso no altar, mas quando sai de lá, olha o que você tá fazendo. Até eu mesmo já me policiei uma vez que eu saí do altar, eu tinha acabado de sair do altar, tinha acabado de falar, e aí eu fui falar com uma pessoa e errei ali naquela hora. Eu falei, olha só, Deus tinha acabado de falar isso. Eu falei, vou vigiar mais. Vou vigiar mais, porque Deus dá os estalos em você, né? E outra, se a pessoa não quiser praticar, é ela com Deus, irmão. Salvação, ela é individual. Olha só, eu vou te contar aqui o testemunho de outros, nessa mesma palavra. O que outros homens tomaram de atitude, né? Chegaram a questionar Jesus, mas eles tomaram uma boa decisão. Imagina se eles tivessem olhado para esse jovem rico. Fala, se ele que é rico não quer, imagina nós, que somos apenas pescadores, que éramos, né, pescadores, porque Jesus chamou, já teve que sair da pesca, né, que foi ali Pedro e os outros discípulos. Então vamos lá, no versículo 23 diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Né? Se o rico é difícil de entrar no reino do céu, quem que vai poder ser salvo? Misericórdia, Jesus, né? Os discípulos já ficaram assim, né? Ó, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, deixa eu só esclarecer essa palavra aqui, porque tem pessoas que falam que usa essa palavra, né, dizendo, e até mesmo se sabotando, né? A pessoa se sabota, achando que ela não pode ser próspera, ela não pode ser rica. Porque aqui, né, tá dizendo que dificilmente um rico entra no reino dos céus, né? Por quê? Porque muito desses ricos colocam o seu dinheiro como prioridade, né? Só que ele diz aqui, ó, isto é impossível aos homens, né? Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então quer dizer o quê? Para Deus não há impossível de um rico entrar no reino dos céus, né? É Deus que vai trabalhar no coração daquele rico ali. Então, irmão, né? Não se sabote achando que você não pode ser próspero, né? Que você não pode ser rico só por conta que essa palavra diz que dificilmente entrará um rico no reino dos céus,
né? Você só tem que saber qual é a sua prioridade. Você tem que saber qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é dinheiro ou se a sua prioridade é buscar Deus. Se Deus chegar para você e falar hoje, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e faz a minha obra, você vai fazer, né? Pode até doer, irmão. Pode até doer, né? Que eu não tô dizendo que é fácil você dar tudo que você tem. Tem gente que tem facilidade, né? Não sei. Eu não vou falar por mim, né? Então, você tem que saber onde está o seu coração. Você tem que saber se Deus falar para você, larga tudo, se tu vai largar, né? E vai fazer a vontade de Deus. E aí eu lembro agora até de um testemunho de uma irmã, quando eu fui no aeroporto levar meu filho, né? Fui levar meu filho no aeroporto para ele ir passar um tempo com o pai dele. E na hora que ele passou para dentro do portão, que eu não podia passar, uma mulher estava do meu lado. E essa mulher, ela já estava sentada do meu lado há muito tempo. E eu não tinha conversado com ela, não tinha visto ela, tipo assim, não tinha ficado olhando para ela, né? Tava entretida com outras coisas. E ela, na hora que, né, fui levar meu filho, ela também foi levar a filha dela e os netos. E aí, quando meu filho entrou, ela olhou para mim assim e falou, olha, Deus manda te dizer que ele tá indo, porque Deus tá dando livramento para ele. E ele tá indo com direção de Deus. Eu falei, glórias a Deus. Eu já sabia, porque eu já tinha orado a Deus, né? Mas eu aceitei aquelas palavras. E aí, conversando com essa mulher, ela falou o testemunho dela, porque eu amo, irmão, eu amo ouvir testemunho. Porque edifica muito a minha fé e também é uma ferramenta do Senhor na minha vida, né? Então, que eu uso de estratégia para aqui estar trazendo na pregação. E aí, ela pegou e falou assim, que ela tinha uma casa, a casa que ela queria, e que ela precisava reformar, né? Ela queria fazer uns negócios na casa dela. Só que aí o Senhor falou para ela, dá a sua casa era para um casal de senhorzinho, né? Que a casa deles estava bem surradinha, né? E aí ela pegou e fez. Ela deu a casa dela, né? Lá no Nordeste. Não sei se é no Pernambuco, eu não lembro agora onde que é. E aí ela deu a casa dela. E aí ela deu assim, no sentido ela trocou, né? Com esse casal, porque a casa deles estava bem acabadinha mesmo. E aí ela trocou, né? Tudo. E aí o Senhor deu graça para ela, dela conseguir levantar aquela casa do jeito que ela queria. Ela fez a reforma, o Senhor deu tudo que ela precisava. O Senhor abençoou, né, a vida dela, porque o coração dela não estava na casa. O coração dela não estava no bem material, né? Então, observa onde está o teu coração. Às vezes Deus pede para você fazer um voto. Às vezes Deus pede para você dar uma oferta de amor, né? Comigo já aconteceu várias vezes. E aí eu já nem falo, porque se eu falo a pessoa pensa, é loucura. Só que, irmão, de tudo Deus me sustenta. Não falta na minha casa, né? Então, que você venha a saber onde está o teu coração. E se Deus pedir algo para você, que você não pense duas vezes, né? Naquilo que o Senhor está pedindo, tá bom? Então, vamos lá, ó. E aí, aqui, cadê? Deixa eu ver. No 27, diz assim: então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Olha aqui que ele está falando. Pedro já ficou com medo, né? Pedro pegou, né? Só um minutinho, gente. Me perdoe, tive que pausar o vídeo para ir atrás de um negócio aqui, né? Então, voltando. Pedro, ele ficou ali, né? Pensativo, sabe? Ele questionou ao Senhor, porque ele falou assim: e nós que deixamos tudo, né? Porque
Aí ele falou, e nós que deixamos, e nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós, né? Então, por quê? Muitas das vezes você tem que negar um tempo com a sua família, muitas das vezes você tem que negar, sabe, os teus sonhos, os teus projetos, para seguir a Jesus. Porque muitas das vezes os teus projetos não é conivente com aquilo que Deus tem preparado para você, né? Tem até uma missionária que ela canta acho que é na rodoviária de Brasília, eu não lembro agora o nome dela. E ela conta o testemunho dela, né? Que ela era modelo, né? E queria se formar em advocacia. E aí ela teve que deixar tudo para seguir o Senhor, né? Ela teve que deixar para trás a questão da advocacia. Outro, né, exemplo é o David Leonardo também, né? O pastor David Leonardo, que ele também, né, fez faculdade de advocacia, tudo, e ele teve que deixar para seguir o ministério com Jesus. Mas, gente, olha a vida deles hoje. O quanto que Deus tem honrado. Que é o que ele está falando aqui, olha. Vocês que deixaram pai, né? Ó, deixou casa, pai, irmão, irmã, mulher, filho, campo, quer dizer o quê? Seus bens, né? Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Ele está dizendo que você vai receber muitas vezes mais. E ele não está falando só no porvir. E agora ele fala, ó, e herdará a vida eterna. Então quer dizer o quê? Você vai receber muito mais em vida. E ainda vai ter a vida eterna. Quando você deixa, né, as coisas do mundo para seguir Jesus, coloca Jesus como prioridade, ele além de te dar, né, as bênçãos aqui na terra, ele também, né, reserva um lugar para você no céu. E aí, por que ele falou aqui que muitos serão, né, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros? Porque tem pessoa que já, ó, é velho de igreja, né? Já é conhecedor há muito tempo da palavra do Senhor. E muitas das vezes não sai das velhas obras, né? Irmão, não adianta você ter tempo de igreja. Não adianta você ter 30, 40 anos só de igreja e não praticar a palavra, né? Tem pessoa que ela acabou de se converter, ó, e já tá vendo uma resposta de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela tem pressa para ser abençoada, então ela obedece, ela pratica a palavra, né? Então, ele tá falando aqui, ó, os últimos serão os primeiros. Chegou por último, mas tá ali, ó, dando o seu melhor. Vai ser o primeiro a receber a bênção de Deus. Então, às vezes você tá perguntando para Deus, por que minha bênção tá tardando? Observe as suas obras, observe as suas prioridades, né? O que você tem colocado no teu coração como prioridade? Se você adora a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Você está seguindo a Jesus por quê? Qual é a sua prioridade em seguir Jesus? Será que você verdadeiramente está seguindo Jesus ou você só é mais um na multidão? Fica aí essas perguntas. Porque quem é só mais um na multidão, só vê Jesus operando milagre na vida dos outros. Mas se você verdadeiramente segue a Jesus, você vê milagre, você vê resposta e você também é um instrumento de Deus para operar milagre na vida dos outros, né? Porque Pedro, aqui ele ainda estava, ele estava andando com Jesus para ter experiência. Quando Jesus foi levado aos céus, né? Ali se entregou na cruz, voltou ao terceiro dia, passou um tempo com os discípulos e foi-se embora, né? Ali, Pedro, depois daquela experiência ali, Pedro, né, foi lá, fundou a igreja em Atos dos Apóstolos. Tava lá Pedro fazendo obras, né, maravilhosas, tanto que a sombra dele onde passava saia curando o povo colocava os enfermos na rua, né, os enfermos endemoniados, né, colocava lá, a sombra dele saia curando, né. Por quê? Ele tinha experiência com Deus, ele praticava a palavra de Deus, ele era um homem de Deus. E quando eu falo para você, né, sobre deixar, porque assim, ó, ele tá falando aqui, ó, a pessoa, ela deixou a sua casa, a sua família, ela deixou seus bens. No sentido do quê? Tem pessoas que dentro da família, eu já ouvi isso,
Uma vez eu tava louvando no ônibus. E aí o homem do lado começou a falar comigo. Ele falou, nossa, você é uma verdadeira adoradora, tal. Porque tava adorando o tempo todo. E aí ele pegou e falou que ele queria seguir Jesus. Só que a mãe dele ameaçou mandar ele para fora de casa. Falou para ele que se ele seguisse Jesus, ele não iria mais ter parte com ela, que ele iria morar na rua. E aí ele, com medo da mãe, isso já era um homem adulto, já velho, não era jovem não, viu? Devia ter lá seus 35, 38 anos, né? E aí ele, com medo da mãe, foi e optou fazer pelo que a mãe fez. Falou. Eu falei, mas quem que foi que deu a casa para sua mãe? Ele, Deus. Eu falei, então, se Deus quiser tirar, ele tira. Foi Deus que deu, né? Quem manda é Deus, a última palavra é de Deus. Agora você vai colocar, né, a vontade da sua mãe em primeiro lugar do que a vontade de Deus? Porque tem pessoas que não servem a Cristo, não conhecem ainda, né? Então, se ela não conhece, ela não vai ter ele como prioridade. Pelo contrário, vai querer ser pedra de tropeço, né? Então, também marido, quantos maridos falam, se você tem uma pastora mesmo que ela sempre fala, eu ia para a igreja abaixo de ameaça. O marido ameaçava pegar a arma e dar tiro nela. E ela ia com medo para a igreja, ia com medo de voltar e ele, né, tá lá armado. Mas quando chegava, o homem era dormindo, né, tava tranquilo. E vira e mexe essa peleja. É por baixo de ameaça que vai seguir Jesus. Mas ela não colocou o homem como prioridade na sua vida, né? Filhos também. Quantos filhos pega e ameaça os pais, né? Isso está acontecendo comigo por sua culpa. Não. A pessoa, ela escolhe o caminho errado porque ela quer. A decisão é dela, não é sua, né? Às vezes seu filho já tem 20 e poucos anos, 30 anos, ou é adolescente. Ele tem consciência do que é certo e que é errado. Creio que você ensinou ele, né? Mas a sua prioridade tem que ser a Cristo. Então, eu me lembro muito bem de várias situações que eu passei sobre isso. E para a glória de Deus, Deus honrou a minha casa. Deus tem honrado, né? Uma delas, sobre aqui, o coração não está naquilo que Deus pode fazer, né? Foi o meu apartamento, como sempre falo dele. Porque antes de eu receber o apartamento, né? Isso foi no mês de outubro de 2019. Ali eu estava me preparando para fazer uma festa para as crianças. E aí eu recebi a notícia de que o apartamento não ia rolar, né? A Caixa Econômica mandou a mensagem no meu celular e eu, na hora que olhei assim, aí tinham barrado a nossa petição, que foi por conta de documento, né? Que tinha que arrumar uns documentos aí. E até então não tinha explicado o que era, só tinha dito que estava negado, né? E aí, na hora que eu vi aquilo ali, eu já tinha recebido algumas notícias ruins no dia, mas na hora que eu vi aquilo ali, me tirou o eixo, né? Eu fiquei, sabe, tava uma dor muito grande no peito, porque eu sabia que Deus tinha me confirmado que o apartamento era nosso. E aí a minha fé ficou em jogo. Eu falei, Senhor, mas o Senhor me confirmou, como que, né? Como que isso aconteceu? E aí, chorando ali pro Senhor, eu peguei e falei, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Isso chorando, gemendo, né? A minha oração era interna, eu não abria a boca, eu não conseguia abrir a boca para falar, eu só chorava, né? Mas dentro de mim eu orava ao Senhor falando, que é com gemidos inexprimíveis, né? Que a palavra diz. Então eu falava ali pro Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. A única coisa que eu peço é cura os meus pés, porque meus pés estavam doendo muito naquele dia. Eu falei, cura os meus pés, porque hoje ainda é quinta, eu tenho sexta e sábado para preparar a melhor festa para as crianças. E eu quero dar o melhor para eles. Eu peço ao Senhor, cura os meus pés e me concede ânimo para fazer a tua obra. E que os meus olhos estejam fixados no Senhor. E ali, o Senhor, no dia seguinte, eu acordei, sabe, meus pés parecia que tinham passado um bálsamo nos meus pés, né? Passei o dia de sexta-feira em pé lá, cuidando, fazendo bolo, fazendo doce, né? Quando foi no sábado, aquele ânimo, e o meu pensamento não estava mais no apartamento. Eu não tinha meu apartamento, pagava aluguel, estava com aqueles móveis já quebrados, caindo aos pedaços, né? Mas eu fiquei em paz.
porque eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E aí, né, fui, dei o meu melhor na festa, pulei com as crianças, saltei, fiz um monte de coisa, né, e continuei seguindo a Jesus. Continuei seguindo a Jesus, já não pensava mais no apartamento. Isso foi em outubro, quando foi, acho que dia 5 de dezembro, foi dia 6, né? O rapaz da imobiliária falou, olha, tal dia vocês vão lá na Caixa Econômica para poder assinar os documentos do apartamento, porque ele saiu. E para a glória de Deus, né? Já faz o que? 3 anos que a gente está na nossa casa. 3? Em 2019, 20, 21, 22, 23, já vai para 4. Já vai para 4 anos, né? Estamos 3 anos e meio aí, né? Então que a gente está no nosso apartamento, porque o nosso coração não estava no bem material, estava em Deus. E o Senhor, Ele honrou, porque eu continuei seguindo o caminho de Jesus. Porque tem pessoas que, recebendo o não de Deus, larga Ele, né? Porque foi o caso do jovem. O jovem, praticamente, ele recebeu um não de Deus. Para você me seguir, você tem que largar tudo isso aí, né? E às vezes a gente se apega às coisas do mundo, não quer largar a amante, não quer largar o jogo, não quer largar os vícios, não quer largar as coisas do mundo por Jesus, né? Mas Deus, Ele pode fazer infinitamente mais por você e ainda trazer salvação para a sua vida. Então, que você, não estou falando que você tem que desprezar a sua família, largar abandonada, não. O Senhor fala, né, na sua palavra, eu vou só aqui, né, para finalizar. O Senhor fala na sua palavra que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Então quer dizer o quê? Eu tenho que deixar a comida da minha casa pronta, como mulher, né? Como mulher, eu tenho que deixar minha casa pronta, a comida pronta, casa limpa, roupa lavada. Tenho que deixar as minhas tarefas de esposa bem cuidada. Levar meus filhos no médico, né? Eu tenho que fazer isso. Só que eu não posso, né, deixar de fazer a obra por causa deles. Então, deixar de fazer a obra no sentido do quê? Deixar de cultuar. Porque a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Deixa de ir para a igreja porque você precisa dar mais tempo para os seus filhos. Só que, irmão, no caso da minha igreja, a gente não tem culto todo dia, né? É praticamente um dia sim, um dia não. Eu tenho terça, quinta e sábado em casa, com os meus filhos, com meu esposo, né? E eu posso dar o meu melhor nesses dias. E não quer dizer que nos outros dias eu também não dei o melhor, né? Só que eu vou ter o tempo de cultuar. E quanto tempo que eu levo para ficar no culto? Normalmente na minha igreja é ali em torno de 2, 3 horas que eu fico ali no culto. Depende da palavra que vai ser pregada, de quem vai pregar, né? Então, ontem mesmo a palavra foi 40 minutos, né? Então, eu não tiro tanto tempo assim para buscar a Deus. Só que o que o diabo joga na sua mente é o quê? Nossa, você tá tirando do seu dia inteiro, né? É o seu dia inteiro. Claro que eu, no meu caso, eu tiro praticamente o dia inteiro, porque tem o vídeo do YouTube, tem muitas coisas, né? Só que aí Deus já tem me orientado como me organizar para ter tempo para todas as coisas, né? Ter tempo com a minha família e um tempo de qualidade. Deus, Ele te ensina, irmão. Ele não tá falando que você tem que desprezar a sua família. Ele só tá falando aonde que tá a sua prioridade. Então veja qual é a sua prioridade, sem deixar de fazer a obra de Deus, né? Faça a obra de Deus. Se tiver que fazer visita, faça. Porque Pedro, ele fazia a obra do Senhor. E o Senhor em tudo sustentava. Tanto que Jesus curou até a sogra de Pedro, né? Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro ali tinha a obra do Senhor para tomar de conta. E o Senhor sempre manteve a vida dele. Então, não ache que você vai ser desamparado só porque você está se negando por Jesus. Porque muitas das vezes eu já perguntei para Deus, eu falei, caramba, Deus, eu deixei tanta coisa pelo Senhor. Eu já deixei tanta coisa para trás que eu queria fazer, não fiz por causa do Senhor, né? E eu tô só servindo. E o Senhor fala para mim, continua, porque você vai ter recompensa. Digno é o trabalhador do seu salário. Você tem recompensa no Senhor. É só ler lá Apocalipse 2, que você vê que a gente tem recompensa sim. E é na vida e no porvir. Aqui mesmo o Senhor acabou de falar isso, né? Receberá muitas vezes mais. É multiplicada a bênção do Senhor. Muitas vezes mais, né? Agora, e herdará a vida eterna. É hoje que você vai receber muitas vezes mais
se você colocar Jesus como prioridade da sua vida. E ainda vai ter a vida eterna para a glória de Deus. Amém? Então esta é a palavra, que você reflita sobre essa palavra, né? Que você se questione o que você tem colocado como prioridade e ouça a voz de Deus, faça, né, o que o Senhor tem falado para ti. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.